Ora bom, temos já 30 deputados inscritos. Vou agora convidar o senhor deputado Wu Zhou-Kit para usar a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, senhor secretário Leão, senhores dirigentes, caros colegas, muito boa tarde a todos. Há pouco, na apresentação do senhor secretário, já fez uma referência em relação ao retorno de Macau, que já fazem os 20 anos e que temos uma baixa taxa de desemprego, a população tem tido uma melhor vida com crescimento econômico. Eu, assim, vou-me centrar em alguns aspectos. Gostava de abordar estas questões sobre a diversificação das indústrias, como é que nós podemos apoiar as empresas e os profissionais de diferentes áreas e ainda como é que é possível nós criarmos uma entidade de coordenação. Agora, indo para o primeiro ponto. Sua Excelência, o chefe do Executivo já fez uma referência em relação ao setor de construção e que disse que vai apoiar o desenvolvimento deste setor. Nós temos o Parque de Cooperação Guangdong, Macau, temos ainda a zona de experimentação Zhongshan, Macau, temos ainda uma zona de experimentação Jiangmen, Macau. E são estas as plataformas para aprofundar o estreitamento dos laços de cooperação entre a China e Macau, especialmente entre as cidades de Guangdong com Macau. Muitas pessoas jovens conseguem aproveitar estas plataformas para o intercâmbio, para a aprendizagem, para ainda o emprego. Agora, para nós podermos investir nestes parques industriais, eu gostava de saber como é que elas conseguem dar as oportunidades devidas ao setor de construção civil. Porque quando nós queremos desenvolver, nós temos que ter um desenvolvimento saudável, racional e, assim, quais são as políticas que nós podemos nos assentar, podemos agarrar para desenvolver o nosso setor de construção civil. Já em ocasiões diversas tive a oportunidade de colocar estas questões. As associações especializadas de especialistas têm vindo a desenvolver cada vez mais rapidamente e nós também temos o desejo de colaborar com as grandes empresas. Queremos desenvolver o nosso profissionalismo e a nossa especialização. Queremos também dotar aos jovens de maiores oportunidades de desenvolvimento. Pelo que gostaríamos de angariar mais estudantes jovens para fazerem cursos de construção civil ou desta especialidade como um curso universitário. Agora, em relação à diversificação das indústrias, temos no balanço das ações governativas vários resultados positivos. Por exemplo, o parque de MTC, os outros parques de cooperação, mas tem vindo a desenvolver de uma forma bastante otimizada, bastante boa. Mas para a formação de quadros qualificados, como sabemos que têm vindo outras pessoas virem dar aulas em Macau e nós aproveitamos estas ações de formação para, sim, aprender mais com essas pessoas e, sim, como fomentar o nosso profissionalismo. Quanto ao governo da RAM, será que já pensou em fazer ou em promover mais ações de cooperação com a ilha de Hengqin para, assim, obter mais oportunidades de desenvolvimento e de cooperação? Nós também já temos algumas zonas para o empreendedorismo juvenil. Só que, às vezes, o nosso setor não é um setor alvo destas medidas beneficiadoras.
Agora, como é que é possível, na sua tutela, pensar em adoptar mais medidas? Será que a sua tutela pode pensar mais medidas para, sim, beneficiar também o nosso setor de construção civil? E depois, eu tenho tido oportunidades de ver a criação de alguns conselhos para diferentes entidades. Nomeadamente, temos o Conselho de Concertação Permanente Social, em que a parte do patronato e a parte laboral conseguem ter uma plataforma de negociações, de diálogos para dirimir todos os obstáculos encontrados no seio das relações laborais. Nós sabemos que na construção civil temos tido também registrado muitos problemas laborais entre a parte patronal e a parte laboral. Hong Kong tem um bureau de construção civil. E este Bureau de Construção Civil é um tipo de conselho para poder suavizar os problemas, os conflitos laborais encontrados e que foi criado este conselho durante o mandato, durante a altura do ex-secretário Tong Yin-nin. Agora, porque é que eu faço questão de deixar a sua reflexão, senhor secretário para a Economia e Finanças, na criação destes tipos de plataformas, porque eu acho que na sua pasta nós temos uma boa já experiência anterior e que podemos sim contar com a participação da parte patronal, da parte laboral e ainda dos governantes ou dos representantes do governo. Eu acho que é um conselho muito bom para podermos ter uma plataforma de comunicação. Faltando a comunicação, não podemos formular as melhores políticas para serem atendidas pelo governo. O governo pode, assim, aproveitar estas ideias vindas das conversações havidas no seio de conselhos ou de outros tipos de plataformas. E, ao mesmo tempo, o governo poderá poupar muitos recursos, promovendo com mais eficácia e eficiência as medidas a adoptar neste âmbito de matéria. E, por outro lado, também podem os profissionais ou os setores aproveitar estas oportunidades de comunicar ou abordar sobre questões de recursos humanos ou sobre outras questões de interesse comum. Agora, quanto ao nosso setor de construção civil, nós podemos também colaborar de acordo com a nossa possibilidade, de acordo com o nossa dedicação. Espero, assim, contar com a consideração do senhor secretário. Tem a palavra o senhor deputado Charmaker. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, senhor secretário. Tenho aqui duas questões. Primeiro, tem a ver com a revisão da lei do jogo. Sabemos que a lei do jogo é muito importante e também o setor do jogo é o setor pilar da nossa sociedade. E agora temos algumas questões que têm a ver com os saldos de VIP e também com as outras questões. E, na realidade, a receita do jogo é uma receita preliminar para a sociedade de Macau e, por isso, o seu desenvolvimento tem muito a ver com o desenvolvimento econômico. Qual é o problema das salas de VIP? Agora sabemos que as salas, quando fazem as contas, o depósito é que está a revelar uma outra questão que tem a ver com o levantamento de dinheiro. Sabemos que esta questão já está a ser levada para o processo judicial e eu acho que sim, precisamos esperar pela sentença do processo judicial e aqui é que vamos ter uma resposta. Mas precisamos também ter em conta quando nós fazemos a revisão da lei, especialmente quando o depósito de dinheiro. Para os promotores do jogo, sabemos que se este caso é levado ao tribunal, eles vão ponderar a questão da responsabilidade solitária. Ou seja, a pessoa que deposita o dinheiro no cassino, ela acha que a sala ou o cassino tem de ter responsabilidade e também levou o caso ao tribunal, à segunda instância. Agora já temos uma sentença dizendo que a sociedade, ou seja, a empresa em si, tem de ter
uma responsabilidade solitária. E agora, o recurso levado pela companhia acessória ainda não tem uma resposta por parte do tribunal. E a área jurídica também tem diferentes interpelações em relação a esta área. E por isso, quando nós fazemos revisão da lei, eu acho que é necessário ter mais ponderação. Sabemos que o setor jurídico já tem diferentes interpretações e acham que a lei não está clara. E por isso, através desta oportunidade, quando nós fazemos a revisão da lei, eu espero que o governo possa considerar a questão. Em 2020 é que vamos abrir o concurso público e não sei se vai haver a possibilidade ou não. Quando nós fazemos a revisão da lei, quais são as partes que já estão atrasadas ou que não conseguem acompanhar o desenvolvimento da sociedade? Eu sei que as leis do jogo já estão muito avançadas quando nós comparamos com as outras regiões e países do mundo. Como Macau tem este desenvolvimento nesta área e por isso, quando nós fazemos o melhoramento da lei, eu acho que também pode servir como uma referência para o mundo todo. Por isso, gostaria de perguntar ao senhor secretário, quando nós fazemos a revisão da lei, especialmente quando é depósito as salas do cassino, qual é a posição do governo? Após essas questões ou incidentes ocorridos na sociedade, eu sei que o governo já está a prestar muita atenção e também está a elaborar políticas ou medidas para enfrentar essas situações. E também gostaria de ouvir a resposta por parte do senhor secretário. A segunda questão tem a ver com a área financeira, com características próprias. Sabemos que também temos já incluir isto no plano quinquenal e também é um dos pontos em destaque dos lados do senhor secretário. E estamos a preparar as leis para a finança com características próprias, por exemplo, que tem a ver com locação financeira, e se no próximo ano nós conseguimos entrar em vigor, eu sei que com certeza vai ser um benefício para a área de locação financeira. Eu também li nos lados que a lei de trust também vai ser incluído ou vai entrar no processo legislativo no próximo ano. Eu também gostaria de saber qual é o andamento. Quando é que vai entregar a Assembleia Legislativa? Porque o Trust Law é muito importante para melhorar o mecanismo. Se conseguimos ter essas leis prontas, não sei se o senhor secretário já fez ou não uma previsão. Quais são as vantagens de Macau para atrair os investimentos e para atrair os investidores? A alocação financeira, sim, conseguimos ter um benefício fiscal. E acerca de Trust Law, temos ou não outras estipulações que vão beneficiar o desenvolvimento de Macau? Quando nós falamos de financiamento, quando nós falamos de características próprias, com certeza precisamos ter a nossa singularidade para não ser uma competitividade de Hong Kong. Sabemos que Hong Kong, Xangai também são sociedades financeiras e por isso Macau tem que ter as suas próprias características. Temos ou não medidas concretas? Ou qual é o objetivo para que nós possamos alcançar? Como é que nós conseguimos atrair mais investidores? Quais são os novos elementos? E criar uma nova conjuntura? Acerca de finanças com características próprias, sim, sabemos que vamos ter um centro de liquidação em renminbi. Como é que nós podemos fomentar ainda mais a sua relação e também de integrar com a política de Grande Bahia, Guangdong, Hong Kong, Macau? E este centro de liquidação, como é que nós podemos fomentar as cooperações com a parte de China e como é que nós podemos atrair mais jovens a trabalhar nesta área e contribuir para a política de Grande Bahia? Eu gostaria também de ouvir a opinião do senhor secretário. Muito obrigado. Senhor deputado Algamson, muito obrigado, senhor presidente, caros colegas, caro senhor secretário, senhores dirigentes. Na pasta de CEF tenho algumas questões que gostaria de discutir com o senhor secretário. Primeiro tem a ver com o setor do jogo, porque atualmente o setor do jogo ainda é o setor pirata de Macau e envolve a receita para Macau, que contribui mais, que é um setor mais importante para Macau.
E em 2020, 2022, os 6 licenças vão ser caducados. E como é que vai ser o novo concurso? Portanto, muitos amigos da comunicação social perguntam ao seu secretário, mas nunca responde, porque diz que atualmente não é a altura oportuna para responder, porque pode afetar a concorrência. Mas eu não concordo, porque, na verdade, esta pode envolve muito a economia de Macau, também envolve emprego de milhares de trabalhadores de Macau. Por isso, quanto ao futuro da licença do setor dos jogos, como é que vai ser a sua forma? Através do concurso ou como é que é? Porque na perspectiva do governo, de acordo com o senhor diretor Paulo Che, tem que haver um concurso, mas parece que o senhor secretário nunca deu uma afirmação. E no futuro, qual é o número de licença para o futuro? Não acho esta é muito confidencial, porque a atual lei de jogos fala-se de 3 licenças e depois só que depois foi autorizado subconcessionários, ou seja, de 3 para 6 licenças. E falam muitas vezes que um desempenho de acordo com a lei, mas, na verdade, eu não acho aquela realidade é uma correspondência à lei, porque foi 3 licenças e agora tornando em 6. Por isso, no futuro, acho que devia definir como deve ser, 3 licenças ou 6 licenças. E não deve ser muito obscuro. E, atualmente, eu também não acho que esta devia ser uma confidencialidade, porque são informações importantes e devia divulgar algumas informações para que os seus trabalhadores também tenham preparação, até os seus concorrentes também terem algumas preparações para futuro concurso. Não percebo esta confidencialidade por parte do governo, porque acho que devia elevar a transparência quanto a este novo concurso. E segunda questão, o senhor secretário fala muito dos recursos humanos e eu reparei que no âmbito de CEF falou sobre até agosto do corrente ano os empregos disponíveis são 46.678 vagas e foi sucedido 28.890 vagas preenchidos e houve um contato de 6.000 e tal contatos, mas só que 1.300 e tal foram empregados. Não compreendo 40 e tal mil empregos disponíveis, mas foram encaminhados 20 e tal mil casos, mas por fim só 1.300 é que foram conseguidos, colocados ao emprego. E agora, essas vagas, 46 mil vagas, é verdadeiro vagas ou não? Ou apenas para haverá lugar de importar TNRs? Porque, por um lado, por parte de comerciantes, dizem que falta muito de recursos humanos, precisam importar mais trabalhadores não residentes, mas o setor laboral acham que há muita gente que tem dificuldade de conseguir um emprego. Por exemplo, eu e o senhor deputado Mkachan, quando nós conversamos com os cidadãos de Macau, eles muitas vezes atingem a nós e queixam-se de não conseguir um emprego, nomeadamente os amigos da faixa etária de entre 40 e 50 anos. Acho que verificamos que os cidadãos que nós contatamos que têm dificuldades a conseguir um emprego. E agora, como é que vocês vão resolver esta questão de recursos humanos? E já importamos mais do que 100 mil trabalhadores não residentes, apenas de 600 mil residentes a Macau a importar mais do que 15 mil TNRs. Acho que é uma população bastante elevada. E agora, qual é a direção do governo sobre esta política? E parece que vocês estão muito
E vocês dizem que querem impulsionar que os jovens a empregarem na Grande Bahia, querem impulsionar que as pessoas procuram mais oportunidades na Grande Bahia. E até querem impulsionar que os jovens fazem um empreendedorismo na Grande Bahia, nomeadamente com apoio ou com subsídio do governo. Para os jovens que querem fazer um novo negócio ou querem iniciar um novo negócio, eles devem participar no setor, conhecer as regras do setor e também ganhar conhecer o pessoal do setor, assim é que consegue ter uma boa oportunidade. E para mais empreendedorismo significa precisará mais recursos humanos. Por isso, por um lado, o governo quer incentivar os jovens que iniciam o seu próprio negócio, mas por outro lado, querem incentivar as pessoas que procuram emprego na Grande Bahia. Parece que há uma contradição na política. E não sei qual é a consideração por parte do governo. E outra questão tem a ver com o regulamento no âmbito laboral, nomeadamente a lei sindical. Parece que falamos muito da lei sindical, porque a lei sindical é uma correspondência ao artigo 27 da Lei Básica. Este é um direito dos residentes, mas o governo nunca tocou na lei sindical, porque a lei sindical não é importante ou porquê? E fala da lei laboral, que está a rever a lei laboral, falando dos feriados obrigatórios, que o povo em geral querem só resolver a sobreposição de feriados obrigatórios com outros folga ou dia de descanso. Mas agora, depois da discussão no CPC, nós não sabemos o que foram discutidos, mas agora lançaram a opção de 3 em 4. E essa opção de 3 em 4 acho que é uma invasão ao direito dos trabalhadores. Eu não compreendo, por isso quero aproveitar esta oportunidade, porque antigamente, nesses dias, tem direito a 3 vezes do salário nesses dias. E agora, através desta nova medida, pode perder esse direito. Gostaria de ouvir a vossa explicação. Obrigado. Senhor deputado Socarro. Senhor deputado Socarro, senhor secretário, o secretário de Hong Kong, no ano passado, disse que to one or not to one. That is that question. Eu gostaria de perguntar aqui, no início do meu discurso, que o senhor secretário já tem uma decisão, vai ou não participar em candidatar o chefe do executivo no ano passado, porque se quiser candidatar, então tem que deixar o cargo para a candidatura do chefe do executivo. E, no outro lado, seja que vai ou não candidatar, tem pelo menos 2 problemas para resolver. O primeiro é do IPIM, o segundo é do Viva Air. Eu acredito e também eu sei que estes problemas não são do seu mandato, é de antes. Porque o IPIM tem problema na fixação de residência temporária, de investimento relevante. Sim, são problemas muito óbvios. Porque é que ninguém disseram que haja problema. E o senhor secretário, em setembro, disse ao público que depois do estudo dos casos não encontrou nenhum problema dos nossos colegas. E depois, um ano depois, é que um mês depois, estes dirigentes foram detidos. E o secretário também disse que estavam a prestar alta atenção a este caso e também acha que foi um caso muito pena, sente triste. E que crime é que eles estão a cometer?
em relação ao caso da Viva Air, eu já é a quarta vez a fazer esta pergunta. Não sei se vocês vão conseguir ou não pedir o reembolso desta capital, deste dinheiro. Depois, as cartas, os documentos sobre o caso. Então, porque até agora ainda não são entregues à Assembleia Legislativa. Quando será a ocasião da entrega destes documentos ou destes materiais? Vocês têm obrigações de cooperar, têm dever de cooperação para a entrega de documentos que nós achamos precisamos. A não ser que estes documentos são preferenciais. E, se não, acho que vocês é melhor entregarem quanto antes estes documentos. E, no outro lado, em relação aos interesses e direitos dos trabalhadores. Então, vocês acham que a lei sindical não é importante, então a lei básica também não é importante. Lei sindical de fato tem um fundamento no artigo 27 da lei básica e também do artigo 40. Mas por que agora ainda nem efetuou a consulta? Nem a consulta foi efetuada. Então, como é que vocês podem concretizar este conceito? Então, como é que nós elaborar a lei sindical? E quando é que nós vamos fazer este trabalho? E concorda que a lei sindical é um trabalho obrigatório do governo da Raia. Em relação ao salário mínimo, o senhor secretário, em 2015, eu ainda não estava na Assembleia, mas naquela altura parecia que o senhor secretário queria adiar este trabalho. Porque é que só algumas partes de trabalhadores podem gozar destes direitos? E também tem um compromisso que em 2017 ia entrar o processo da legislação este trabalho. Agora eu já não quero esperar. Agora, sem contar com os trabalhadores domésticos, há muitos trabalhadores que estão a receber um rendimento muito baixo. Como um deputado, eu próprio vou começar a tentar elaborar a proposta da lei. Por que vocês até agora ainda estão a adiar este trabalho? No outro lado, a lei de relação laboral. Sobre a licença maternidade, a licença de paternidade. Por que é que vocês estão sempre a adiar os trabalhos que é muito polêmicos? A proposta de licença de maternidade vai aumentar de 56 dias para 70 dias. E entre estes 7 dias podem receber o subsídio do governo. Mas estes dias, o Hong Kong já em anos 90 tem esta medida. O governo está a ter uma receita muito favorável. E por que é que vocês ainda não querem desenvolver esse trabalho para garantir os interesses e direitos dos trabalhadores? Acho que os trabalhadores não funcionários, trabalhadores não funcionários também são mulheres, também têm de usar estes direitos. E em relação à população dos trabalhadores de nível médio e alto, de acordo com os dados, em 2017, 80% destes trabalhadores são locais de alto e médio nível. Mas isto também tem a ver com o problema que muitos foram não residentes, mas depois conseguiram uma residência de Macau.
e tornaram-se em residentes legais. E eu gostaria de saber qual é a definição dos trabalhadores de médio e alto nível. Às vezes podemos notar que estes trabalhadores, a maioria parte, de fato, não são legais. E também, em relação ao concurso de licença de jogos, por que é que os Jockey Club podem ter ou conseguir uma renovação de muitos anos e agora, em relação à renovação dos licenças de jogos, não querem dizer nada? Em relação ao Jockey Club, há pouco que eles receberam uma isenção de pagamento de renda. Senhor deputado Lancinho, obrigado, senhor presidente, secretário, caros colegas. Em relação ao tema de hoje, tenho aqui 3 pontos que gostaria de partilhar com o senhor secretário. Primeiro, em relação à revisão das empresas e à fiscalização das empresas. O senhor secretário salientou de que as empresas são regulamentadas pelas leis, mas com o caso acontecido ultimamente, que nos últimos anos perdeu vários terrenos e capitais. Será que há alguma legislação que pode regulamentar estas situações? Pelo visto que a legislação atual pela fiscalização desse assunto ainda estão atrasados. Nos lagos do senhor secretário deste ano, definiu alguns diplomas. Por isso, gostaria de perguntar se neste mandato ainda tem alguns diplomas legais para controlar essa situação. Segundo ponto, em relação à questão de Viva Macau, de VVH, é polêmica e, neste caso, também revelou de que tanto o mecanismo de aprovação e de fiscalização existe uma grande lacuna e revelando também de que a capacidade das entidades competentes. O senhor secretário também falou de que o FDIC, no futuro, vai incrementar os seus diplomas legais para a regulamentação do funcionamento. Claro, não só este fundo, mas também atualmente existem vários fundos que cifra mais de 1.000 milhões de patacas. Gostaria de saber se o governo existe algumas normas uniformizadas para aprovação de requerimentos para assim comatar essas lacunas. E terceiro ponto, em relação à alteração das leis das relações de trabalho, nomeadamente a de tempo parcial. O governo pretende assim também de coordenar e aumentando o bem-estar da família. Mas essas alterações prioritárias da Lei das Relações de Trabalho, e de facto, durante estes 4 anos, já foi definido esses aumento de licença de paternidade remunerada ou de maternidade remunerada, visto atualmente de que estas alterações estão em passos de retrocesso. Gostaria, assim, de perguntar de que essas 7 alterações, nomeadamente da licença de paternidade remunerada e também da superposição do dia de descanso semanal com dia de feriado obrigatório e também da paternidade, já tem o consentimento da parte laboral patronal. Vai avançar estas prioritárias primeiro, em questão de selecionar 3 dos 4 dias de feriados obrigatórios. Esta questão está levando contra a insatisfação da parte laboral. Não sei se o governo vai ponderar novamente a revisão deste ponto. Eu sei que esta proposta vai entregar de volta para a discussão da CPCS. E creio que da parte laboral já tem a sua posição muito clara. E gostaria de saber se de questionar de que a alteração da Lei das Relações de Trabalho é já definido para os trabalhos de 2018. Se não conseguir, então significa que isto não vai conseguir ainda acabar neste ano. Em relação à Lei das Relações de Trabalho a tempo parcial, isto é de boa fé para que ainda podem salvaguardar os direitos e interesses dos trabalhadores a tempo parcial. Mas só que isto não pode
não pode contrariar com a Lei das Relações de Trabalho. E, segundo a Convenção da OMS, artigo 175, para que os trabalhadores possam ser tratados de forma igualdade. E, de acordo com a Lei 4/, Decreto-Lei 4/98/M, define de que os trabalhadores têm os direitos e interesses protegidos e não podem ser violados. E se o governo agora a legislar essa lei das relações de trabalho a tempo parcial, acho que está a afetar, prejudicar minimamente os direitos e interesses dos trabalhadores. De facto, podem ver que, nos últimos tempos, há alterações prioritárias da Lei das Relações de Trabalho e também a tempo parcial. Houve várias opiniões contra. Não sei se o governo vai tomar em consideração esta situação. Em relação à formação de talentos e de quadros qualificados, há pouco alguns colegas falaram sobre o sector jogo e pretendendo de que possa ajustar essa proporcionalidade dos altos e médios níveis ser ajustado para 85%. E, de facto, de acordo com os levantamentos dos últimos anos, em 2018, os dos mesas de casinos com trabalhadores locais já atinge com 87,3%. E, em relação ao setores elementos não jogos, como é que é a situação atual? Terá mais posições de alto nível e para assim promovendo a ascensão profissional. E, ultimamente, o governo já empenhou grande esforço para a formação dos talentos. Eu acho que este é um bom conceito e não sei se o governo tem um plano a longo prazo para esta questão. E também eu fiz um levantamento sobre vagas de trabalhos e creio que isto prevalece para o futuro estudo da formação de talentos. Será que no futuro o governo também vai lançar mais setores para, assim, decomutar a falta de trabalhadores? A questão da Grande Bahia já é uma questão muito quente e espero que o governo possa também impulsionar os jovens locais a integrar os jovens locais a integrar-se na Grande Bahia. E gostaria de perguntar do governo quais são os futuros planeamentos para esta questão. Voltando à questão dos jogos, e nas LACs defendeu de que em 2019 vai efetuar algumas medidas de partilha da reserva financeira. E, portanto, gostaria de perguntar ao Sr. Secretário como é que é a concepção deste mecanismo, onde é que vai ser transportada essas verbas. Gostaria de ouvir as opiniões do Sr. Secretário. Muito obrigado. Bom, agora vou convidar o Sr. Secretário para responder e tem 20 minutos. Muito obrigado pelos senhores deputados Wu Zhouqin, Chen Ma-keung, Ao Kam-san, Sou Ka-hou e Leung Sun-yong pelas vossas intervenções. Primeiro, em relação às questões do senhor deputado Wu Zhouqin, como é que o setor de construção civil pode beneficiar nestas cooperações com a ilha de Hanqing, com a província de Guangdong. Eu, se calhar, posso responder de uma forma mais genérica para todas as questões de cooperação interregional. A área de economia e finanças tem vindo a promover esses tipos de cooperação com as diferentes entidades, com os diferentes territórios vizinhos, mas não é agora uma metodologia como antes. Antes era o governo a promover, a tomar a iniciativa para estreitar estes laços de cooperação, mas agora o que nós pretendemos é uma
uma nova ideia de cooperação, em que o governo lidera o projeto, depois temos a integração de profissionais dos setores e ainda das empresas. Nós queremos que assim possamos diversificar todo o tecido econômico, dando atenção aos profissionais, aos diferentes setores, para eles poderem promover a sua capacidade de participação nas relações regionais e nas cooperações com os outros, as outras entidades. Quanto ao planeamento desses desenvolvimento, nós já convidamos algumas empresas para planear os projetos de cooperação. E ao longo do processo, tal como o Parque de Tecnologia, nós queremos que os profissionais venham pronunciar-se sobre os âmbitos de interesse seus, para assim que a população ou os setores de Macau venham a participar, venham a aderir a estes projetos de uma forma mais proativa. Nós queremos a participação de empresas, queremos a participação dos profissionais, não só em termos de estabelecimento de parcerias, mas também poderão ser outros projetos de aprendizagem ou então projetos de negócios com estas entidades. Nós sabemos que os profissionais de Macau também têm uma certa competitividade e, por isso, ao aproveitar estas plataformas, podemos salientar qual a nossa habilidade e o nosso talento. Em relação ao Conselho de Construção Civil, eu acho que, quanto à construção civil, tenho outro colega que responsabiliza por esta área. E, por isso, quer dizer que vou comunicar com o secretário da tutela para pensar neste assunto, porque são ideias muito boas, construtivas, para abrirmos mais nossa intervenção, tendo a cooperação dos setores e, assim, uma melhor concertação através de plataformas adequadas e apropriadas. Mas, como não me cabe a mim, e por isso vou transmitir esta mensagem ao meu colega. Em relação à intervenção do senhor deputado Chen Wacão sobre a lei do jogo, depois eu vou convidar o senhor diretor de Direção de Inspeção e Coordenação do Jogo para responder à sua questão. Em relação à absorção de fundos de forma ilegal, é um assunto que nós não temos vindo a ignorar. Pelo contrário, temos uma grande atenção quanto a isto. Nós iremos punir os promotores do jogo severamente no caso de detectar que algum promotor venha a absorver os fundos de forma ilegal, ilícita. Além disso, o senhor deputado Sou Carro, assim como o senhor deputado Ao Kam-san, colocaram questões sobre a lei sindical. Ora, na nossa área, para o ano de 2019, nós temos já delineado um projeto de estudo sobre a preparação da lei sindical. Depois de termos o projeto finalizado, ou seja, o estudo finalizado, iremos entregar o resultado do estudo ao CPSS para um debate, para uma análise mais aprofundada. Quanto às questões do IPIM, e da Viver Air. Primeiro, quanto ao relatório do CCAC, nós tivemos em conta o relatório do CCAC. Mas, antes disso, nós abrimos um processo de inquérito para tentar ver se existe ou não algum indício de irregularidade ou de violação disciplinar. E, por isso, neste processo, um processo simples em que nós temos que designar um instrutor independente para apresentar o relatório num prazo de 10 dias. E, nesse momento, nós
tínhamos apenas algumas informações, não sabemos qual é o caso nem qual é o visado. Assim, o instrutor, quando se debruçou no inquérito, nós seguimos mais o ETAM e, nomeadamente, o capítulo de processo disciplinar. Nesse processo, nós não encontramos qualquer visado específico nem qualquer indício. Claro que nós temos que continuar a dar continuidade às investigações, sabendo o suspeito. Então, quando nós conhecemos o suspeito, nós começamos a instaurar formalmente um processo disciplinar. Dito isto, nós contratamos uma pessoa com conhecimentos profundos de direito para responsabilizar-se, para poder dar desencadeamento ao processo. Quanto ao Estatuto do IPIM, o Estatuto do IPIM difere do ETAM, porque tem uma consagração diferente no que diz respeito ao processo disciplinar. E, assim, a Secretaria para a Economia e Finanças já ordenou o IPIM para fazer uma profunda e séria revisão do capítulo das disposições disciplinares do Estatuto Privativo do IPIM. E já, sim, foram feitas as alterações como foram já publicadas. O IPIM é um serviço personalizado. Nós também temos um outro com autonomia administrativa, que é a Autoridade Monetária de Macau. Temos vindo a já rever o Estatuto Privativo da AMCM, introduzindo as alterações necessárias e, assim como publicando estas alterações para tornar todo o regime mais transparente e facilita, assim, a fiscalização pelo público em geral. Quanto às empresas de fundos de capitais públicos, ao longo do tempo, nós temos vindo a criar estas empresas de acordo com a lei existente. Algumas criadas antes, e por isso seguia uma legislação do antigamente. Outras tinham que seguir a legislação comercial para poderem essas empresas ter uma intervenção de acordo com a lei comercial. Ainda outros têm que observar as regras de disposição do seu próprio pessoal, dos seus próprios trabalhadores, uma vez que poderá o governo designar os delegados para integrarem na gestão e na fiscalização das próprias empresas com fundos públicos, com capitais públicos. E por isso são diferentes medidas, vertentes de intervenção que nós adotamos. Uma, através da emissão de orientações, para serem essas orientações cumpridas no seio das empresas de capitais públicos, e, por outro lado, também temos que melhorar a gestão e a fiscalização através de iniciativas legislativas, no sentido de permitir às empresas observarem as disposições legais e, ao mesmo tempo, uma maior fiscalização e monitorização por parte da sociedade em geral. Há pouco falou-se, o senhor deputado, de critérios de aprovação, da apreciação, da aprovação. Quanto à apreciação e aprovação das finanças, das contas, eu penso que é possível publicitar ou tornar público estes critérios. Mas algumas entidades, elas têm funções diferentes e há situações diferentes que dependem da funcionalidade. Daí, nem sempre todos os critérios poderão ser tornados públicos. Durante, aliás, o processo e os critérios da apreciação e aprovação nem sempre podem ser tornados públicos. Mas, em relação a estes fundos, nós vamos tentar melhorar a sua gestão e a situação no sentido de facilitar a fiscalização por parte dos deputados ou dos cidadãos. O senhor deputado Sou Carro
ainda questionou sobre a lei das relações do trabalho, em relação à escolha dos feriados obrigatórios, de 4 escolher 3, e depois também outras questões sobre a lei das relações do trabalho. Eu sequer também vou tentar responder uma vez aulas todas. Não é uma questão de escolher de 10 em 3, de escolher 3 em 10 ou de 3 em 4. Esta é uma proposta que já foi avançada há algum tempo. Na altura, quando nós consultamos o público em geral, já tínhamos estas propostas de alterações. E estas propostas de alterações também passaram pelo CPCS. O governo, claro que vai querer ver o processo legislativo das alterações à lei laboral, no sentido, assim, responder às expectativas e às reivindicações das respectivas partes, quer patronal, quer laboral, especialmente da sociedade em geral. No entanto, há que referir que o CPCS é uma plataforma de comunicação, de diálogo trilateral, que integra a parte patronal, a parte laboral e ainda com representantes do governo. O governo é um tipo de mediador para tentar suavizar as disputas entre o patronato e a parte laboral, para minimizar ainda as divergências das duas partes. Mas nem sempre as temáticas discutidas no CPSS conseguem reunir o consenso das duas partes. Algumas questões são mais polêmicas e, por isso, nem sempre conseguimos encontrar o consenso absoluto e também, muitas vezes, é difícil encontrar um consenso relativo. O que nós queremos é tentar minimizar as divergências, as discrepâncias. Tentamos fazer com que a diferença seja o mínimo possível, no sentido de conseguirmos ter um resultado de sucesso feliz para todas as partes. E neste diálogo de vai e vem, nós pretendemos procurar uma solução, um resultado mais benéfico possível para todas as partes. E por isso, para a lei das relações laborais, repito que nós queremos que as alterações sejam avançadas o mais rápido possível para poderem entrar no processo legislativo e ultimar todo o processo legislativo em breve trecho. Mas só que, claro que neste momento o que o governo pretende, às vezes, nem é tão fácil de ser concretizável, visto que envolvem ainda as duas partes de interesse. E quanto à proporção de quadros superiores de alto nível e de médio nível, o senhor deputado Lancelot falou nesta questão e o senhor deputado Socarro também tocou nesta questão. Neste momento, cerca de 85%. 85% é aceitável. Mas não vamos, assim, cruzar os braços e não fazer nada. Pelo contrário, nós vamos continuar a tentar promover a subida dessa percentagem, desta proporção, visto que nós temos que podemos, na verdade, utilizar outras medidas de formação, de valorização profissional, para que os trabalhadores do setor do jogo veem uma oportunidade de ascensão profissional à sua frente. O nosso objetivo é permitir que a população de Macau compartilhe conosco os frutos do crescimento econômico. E, sim, as ações de formação, as ações de reciclagem ou até outras medidas que os ajudam a ter uma ascensão profissional serão tidas em consideração por nossa parte. E ainda, quanto ao saldo, nós, depois de fazer a contabilização das nossas contas, nós podemos ter o saldo que será dotado para a reserva. E assim podemos ter uma melhor disposição da nossa reserva.
Agradeço pela pergunta, porque, na verdade, quanto a esta decisão do Tribunal sobre a angariação ilegal dos fundos e quanto ao setor do jogo, se tem uma responsabilidade solitária em relação a essa ilegalidade. Só que, de acordo com ainda está a ser recorrido esta decisão no Tribunal de Segunda Instância, pelo que ainda estamos a aguardar a decisão de TSI. E de acordo com o relatório intermediário sobre o setor do jogo, nós também descobrimos muitos problemas dos promotores do jogo, pelo que nós também iniciamos muitas fiscalizações sobre os promotores. Anualmente nós fazemos muitos trabalhos de auditório dos promotores e quanto à declaração, quanto à angariação dos fundos dos seus clientes. E depois desses trabalhos, nós descobrimos muitas ilegalidades, pelo que nós retiramos a sua qualificação como promotor. Atualmente, nós só resta 110 promotores, que antigamente era 270 promotores. E na revisão deste mecanismo de promotores de jogos, estamos a aprender a ditar um crime para angariação ilegal dos fundos. E também na revisão da lei vamos fazer elevar as qualificações para os promotores, como é que vai ser o regime das cotas, entre outros. Muito obrigado. Ainda diretor de ação de inspeção e coordenação do jogo sobre o contrato da corrida de cavalos. Faça favor. Em relação a esta isenção de arrendamento, tem a ver com, a partir de 2002, março de 2018, o Jockey Club tem de pagar um arrendamento ao governo, mas devido durante esse período que o Jockey Club se encontra sempre a prejuízo na receita, pelo que pode pedir ao governo a isenção de rendimento. Mas para o próximo ano ainda não apresentaram qualquer pedido de isenção. E, de acordo com o plano de Jockey Club, ele vai investir 1,5 mil milhões de patacas. Por enquanto, como haja um novo investimento de um valor tão elevado, não há razão para isenção de arrendamento. Muito obrigado. Em relação ao contrato de jogos, quando terminar o prazo, o que é que nós iremos fazer? Pergunta do seu deputado Alcântara. Ora, nós achamos que o concurso público tem que corresponder a dois critérios. Primeiro é o posicionamento de Macau como centro de turismo e lazer de nível internacional e ainda poder manter a nossa competitividade nesta área da Ásia. E sim, quando é possível conjugar com estes dois critérios é que nós podemos lançar o concurso público. E por isso, também de acordo com os contratos, nós podemos prorrogar o prazo dos contratos. O máximo é de 5 anos, podendo a renovação ser uma ou duas vezes, mas o máximo de 5 anos. E assim sendo, nós estamos agora a analisar quando o contrato terminar o prazo. Nós vamos, sinceramente, apostar na abertura de um novo concurso público. E por isso o seu deputado Alcântara pode ficar descansado. Agora vou convidar a representante da AMCM para responder um pouco sobre o setor financeiro com características de Macau. Muito obrigado, senhor deputado Joaquim. Quanto à pergunta sobre os trabalhadores, a AMCM vai otimizar os recursos humanos da área do setor, aliás, do setor financeiro com características próprias. A AMCM tem vindo a
participar num colóquio de formação para os técnicos do setor financeiro. E nós também tínhamos uma visita de estudo em Pequim para um estágio de 3 a 9 meses. Já falamos com a parte de Pequim para uma formação no que respeita ao setor financeiro. E, por outro lado, também já realizamos cursos sobre gestores financeiros. Muito obrigado. Senhor deputado Wu Zhouqi. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor secretário, senhores dirigentes, pelas suas respostas. Há pouco, o senhor secretário já respondeu-me sobre a questão do Conselho da Construção Civil, mas eu acho que esta é um assunto, é uma temática que tem a ver com a pasta de Economia e Finanças, porque em Hong Kong o Conselho respectivo também integra os profissionais do setor de construção civil, o setor de indústria e ainda representantes do governo, bem como outros profissionais de outras áreas, no sentido de poderem sentar-se numa mesa de reunião a conversarem sobre assuntos de interesse comum e depois, assim, formular as ideias ao governo para ajudar o governo a prepararem e delinearem as suas políticas para esta área, para a área de construção civil. Eu acho que isto é da sua pasta e não da pasta do seu colega. Mas acho que no futuro é também muito importante a promoção do setor de construção civil, tanto para a Grande Bahia como para os aterros, as zonas novas. Nós temos que efetuar muitos estudos de peritagem ou da área de construção civil, assim como atender às necessidades internas de Macau. Para o efeito, necessitamos do apoio do governo para a promoção destes estudos e para a promoção da valorização do próprio setor. Claro que o setor não vai ficar sozinho, ele não vai ficar assim parado à espera de apoios e medidas do governo. Nós também iremos fazer-nos o melhor possível para se evoluir com o tempo. No entanto, na área de obras públicas e transporte, nós temos já um mecanismo de contacto, mas aquele é de outro género. Faça favor, senhor deputado Chaimaca. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado pela resposta, senhor secretário, em relação à questão sobre os promotores do jogo. Sabemos que os promotores do jogo também podemos concluir que é uma companhia ou uma sociedade muito importante para Macau e também contribuiu bastante para o desenvolvimento econômico de Macau. Mas também reparamos que também surgiu muitas questões e precisamos de algumas medidas administrativas para enfrentar essas questões. Por isso, quando a revisão da lei do jogo, precisamos de ter uma visão mais global, mais ampla. Se vamos ou não realizar uma consulta pública, consultando as opiniões do público, que ao longo dos anos contribuíram tanto para o desenvolvimento econômico e, por isso, se fizermos uma revisão radical, eu acho que com certeza vai trazer um impacto. Como é que o governo pode encontrar um equilíbrio de ter um critério mais aperfeiçoado para fazer a fiscalização? Sei que é uma questão difícil, mas o governo tem de tomar uma posição mais proativa para enfrentar a situação. Eu acho que o governo consegue fazer isso. Eu tenho confiança no governo. E sobre o setor financeiro com características próprias, sequer há pouco o senhor secretário não tinha tempo para responder. Quais são as formas de conseguir atrair as empresas para investir em Macau? Só com isso é que Macau consegue revelar qual é a sua singularidade, quais são as suas características, de diversificar a sua economia para além do setor do jogo, de introduzir mais elementos. E daí é que nós não vamos depender tanto da receita do jogo. Eis a questão mais preocupante na minha parte. Muito obrigado. Deputado Alcança, obrigado, senhor vice-presidente. Sim, agradeço pela resposta do senhor secretário.
Mas quando fala do setor do jogo, o seu secretário diz que o seu chefe executivo pode autorizar ou pode estender o prazo do contrato. Mas essa não é minha pergunta. Esta carga vai ser decidida por o futuro chefe executivo. Mas atualmente temos 6 licenças. Dois deles vai ser tocado em 2020 e outro 4 em 2012. Por exemplo, se podes estender o de 2020 para 2022, acho que fazia sentido para que todas as licenças podem ter o mesmo tratamento depois em 2022. Mas a minha pergunta concentra-se em: vai ser em concurso público, mas o seu secretário tem uma resposta diferente do seu diretor. Porque você diz que com uma tendência para ser um concurso, mas o senhor diretor respondeu à média que sim, de certeza vai ter um concurso. Por isso, e depois o número de licenças também é importante. Vai ser 3 de acordo com a lei ou continuando esta atual existência de 6? Acho que não são segredos, devem ser discutidos em generalidade. Senti um bocado estranho que o governo está a fazer um estudo sobre condições sociais para poder legislar a lei sindical, mas não responde quando é que pode legislar a lei sindical. Mas afinal, quando é que vai ser? Como é que vocês vão fazer cumprir a responsabilidade constitucional? E depois, quando fala de vagas de emprego, que mais de 40.000 lugares, mas depois só foram preenchidos um pouco mais de 1.000 lugares e não tenho tempo suficiente. Faça favor. 梁舒旭議員。多謝主席。司長，我唔認同剛才司長嘅講法。 Senhor deputado Lançonhão, sim, eu não concordo com as suas palavras. De facto, nunca foram aumentado o número de licenças, nomeadamente de paternidade e da maternidade. Já no ano passado, sobre a consulta pública, a licença de paternidade remunerada. Mas eu acho que ainda não chegaram a um consenso. Mas o que é liderança pela administração? Eu acho que nós devemos ser responsáveis. De facto, laboral e patronal já deram as suas posições em relação às alterações da Lei das Relações de Trabalho. Se, de facto, gostaria de saber qual a posição do governo perante estas posições já manifestadas pela parte laboral e patronal. As empresas com capitais público. Eu acho que esta lógica não é assim tão adequada, porque as despesas dessas empresas são do erário público. Se das empresas privadas são do erário do próprio bolso. Por isso, acho que isto são situações diferentes. Por isso, nós temos que ter em conta como é que é o funcionamento e a utilização dos recursos financeiros no funcionamento cotidiano das empresas de fundos públicos. Nós devemos também de evitar a corrupção no seu funcionamento cotidiano. Devido à questão do tempo, há pouco o senhor secretário não me respondeu em questão de certificação. Qual a posição do governo de futuro? Quais são as medidas para que haja mais setor a incluir no desenvolvimento da Grande Bahia? Gostaria de saber se no futuro existe ou não um mecanismo para a formação de remunerado? Para assim nós temos uma orientação de ação-formação no futuro para os jovens. Muito obrigado. Senhor deputado Socarro, senhor secretário, ainda não respondeu minha primeira resposta. Talvez não tenha suficiente tempo para a resposta. Eu queria falar sobre subsídio para as zonas baixas. Depois do tufão deste ano, já surgiu alguns problemas. O primeiro é que a comporta não tem suficiente capacidade para a prevenção de incêndio, inundações. No outro lado, os canais dentro interior podem ter problemas de saída de água. E os cidadãos sabem que devem que sair do local, mas algumas coisas grandes que não podem ser removidas.
E eu gostaria de saber, em relação a comportas e bombas de águas, qual foi o resultado da revisão? E há muitos comerciantes de porto interno que refletem que requereram o subsídio, mas não foram dado o subsídio a tempo. E como foi a revisão sobre o resultado do problema? E em relação às inundações interior da zona, sim, a drenagem faz a saída da água, mas no outro lado a água entra no outro lado. E como é que vocês podem resolver este problema? E não sei se vocês acham que é possível cooperar com os comerciantes, dar alguns passos para eles deslocarem algumas mercadorias. 未回應之前呢，我 Antes da intervenção do seu secretário, eu espero que quando vocês utilizem esses 2 minutos para acompanhar as questões colocadas, é mesmo para as questões já colocadas e não é para formular questões novas. Façam o favor de considerar este aspecto. Seu secretário, agora tem a palavra em 10 minutos. Muito obrigado pelas palavras do senhor deputado Wu Zhou-Kin. Em relação ao tal conselho do setor de construção civil, eu vou falar com o meu colega, se o colega assim entender possível, a Secretaria para a Economia e Finanças vai também integrar nesse conselho. E em relação à fiscalização dos promotores do jogo, o governo vai continuar a empenhar-se na fiscalização referida. E em relação ao setor financeiro com características próprias de Macau, nós vamos continuar a desenvolver as nossas tarefas nesse sentido. Por exemplo, liquidação em renminbi, temos os produtos derivados do renminbi e ainda as obrigações. Como vocês sabem que em Macau já há mais títulos de crédito ou então as obrigações. Temos vindo a começar a verificar a venda de obrigações em Macau. E em relação ao setor financeiro com as nossas próprias características, nós também vamos convidar nesse âmbito os representantes dos países de língua portuguesa para trazerem os seus títulos de crédito para fazerem transações em Macau. E mais de 29 mil milhões de volume desses títulos já vieram para Macau, para poderem transacionar em Macau. E nós queremos aproveitar esta nossa plataforma, as relações entre a China e os POSPs, como, por exemplo, temos umas medidas, um processo, um regime mais célere, mais fluido para promover o investimento nessas áreas. E, Sr. Deputado Alcântara, não tenha que preocupar, eu tenho a mesma palavra do seu diretor Paulo Martins Chan, porque nossa ideia é esta, é uma tendência de adoptar, de utilizar o concurso público para a emissão de novas licenças para o setor do jogo. Mas agora também este projeto irá submeter ao plenário da aludida Assembleia Legislativa e por isso poderá, nessa altura, a Assembleia pronunciar-se. Agora vou convidar o seu diretor para responder. 關於 Sim, muito obrigado. Em relação à certificação da questão levantada pelo Sr. Lancinho, nós já temos contato com as entidades competentes da Grande Bahia para terem um reconhecimento mútuo e vamos, de acordo com os respectivos normalizações, para assim realizar cursos de formação, para assim termos uma avaliação e reconhecimento de forma uniformizada. E assim, esperando de ajudar com os especialistas e quadros qualificados locais. Em relação à formação dos quadros qualificados do setor do jogo,
o governo da RAEM tem a promoção de diversificação adequada econômica e, portanto, o governo da RAEM tem iniciado e lançado diversas ações de formação remunerada para o setor de jogo. E já lançamos, temos um bom resultado. Quer dizer, primeiramente ingressa-se ao setor e depois recebe-se a formação. E também tentamos o esforço para, assim, minimizando os TNRs, que têm um registro de minimização de 400 TNRs, para, assim, contratar mais trabalhadores locais. E tenho a palavra. Obrigado. Em relação à promoção do salário mínimo de forma plena, nós pretendemos que o processo legislativo entre em 2019. Agora, a AMCM para falar da lei de trust e depois ainda vou convidar o diretor de Economia para falar sobre a questão, para responder à questão da Viva Air. Muito obrigada, Sr. Membro Charmacão, pela sua pergunta em relação à lei de trust. Já em março, nós mobilizamos os nossos recursos humanos internos e contratamos também recursos externos da área do direito para fazer um estudo sobre a lei de trust. Nós queremos uma lei especial, não mexendo a lei ordinária, ou seja, o Código Civil. E os peritos convidados, contratados com os nossos juristas, já fizeram o estudo, já nos apresentaram um documento e nós vamos tentar esclarecer alguns aspectos, nomeadamente quanto aos aspectos que se condizem ou não com o Código e se condizem com o direito continental para promover a lei de trust em Macau. E, por outro lado, de acordo com este relatório, depois de compilar, aliás, depois de organizar todo o relatório, nós vamos ouvir os operadores dos setores e criando para o efeito equipas de trabalho com os serviços públicos competentes para começar com a elaboração e produção jurídica. Faça favor, senhor diretor. Em relação à pergunta do senhor deputado Socarro quanto ao empréstimo à Viva Air, a economia no dia 26 de julho já participamos a Comissão Financeira da AEL para explicar o Fundo do Desenvolvimento do Comércio, como é que é o procedimento para empréstimo e também explicamos que através desta comissão, deste fundo, qual foi o motivo que autorizamos o empréstimo à Viva Air. Para além de responder às perguntas colocadas pela Comissão de Orçamento e Financeira, e também fornecemos demais informações à Comissão sobre a situação de empréstimo à Viva Air, quanto à fiscalização de préstamos e devido às dúvidas existentes na Assembleia e da sociedade, já também enviamos o processo para a CCAC para uma investigação mais aprofundada, pelo que nós também vamos colaborar com a entidade para aperfeiçoar o mecanismo, mas se tiverem mais dúvidas, nós podemos ainda participar mais vezes em interpretação por parte da Assembleia Legislativa. Em relação à preocupação do Sr. deputado Alcamsan sobre a promoção da integração dos nossos jovens na Grande Bahia, é que nós consideramos que a Grande Bahia é uma oportunidade excelente para os jovens tentarem montar o seu próprio negócio, encontrarem o seu próprio negócio, ou mesmo para aprenderem mais conhecimentos diversos. E assim, os jovens poderão ficar mais bem preparados, promovendo a sua própria competitividade. Quando saem, quando vão para a Grande Bahia, eles vão integrar o desenvolvimento estratégico da Grande Bahia. E assim, eles vão, passo a passo, juntando mais conhecimentos, vão conseguindo estabelecer redes de contato, vão conhecer clientelas que depois, quando voltarem
em Macau vão poder desenvolver uma área mais específica ou então vão poder montar o seu próprio negócio em Macau com já as vantagens adquiridas na integração à Grande Bahia. Nós queremos são resultados multifacetados, não só levar os jovens para fora, mas também permiti-los a conhecerem novos amigos e depois trazerem esses amigos e ele próprio a voltarem a Macau para investir em Macau. Isto tudo faz com que os jovens ficarão mais bem equipados para o futuro. Claro que vocês não têm que preocupar, porque uma vez que a economia continua a florescer, continua a termos um ambiente propício para o investimento, conseguimos continuar a dar uns horizontes belos para os nossos jovens, os jovens voltarão a Macau e eles não hesitarão em voltar. E isto depende também de uma cooperação intrínseca e forte com os nossos parceiros. Bom, agora vamos para a segunda ronda. O senhor deputado Ko Hoi-in tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Secretário, caros colegas, é que mencionou nas lajes que precisamos melhorar o ambiente de negócio. Todos os anos também estamos a referir que sim, temos de melhorar o ambiente de negócio, mas não conseguimos ver quais são as medidas concretas e qual é o resultado. Vitalizar as zonas antigas, já estamos a dizer por mais de 10 anos, mas o governo praticamente não está a fazer nada. Agora estamos a falar de renovação urbana, mas não estamos a ver o resultado ainda. Eu sei que o governo tem a dedicação, mas o seu passo é muito lento. No segundo semestre de 2015, eu participei num grupo de trabalho sobre esta área. Em todas as reuniões participaram mais de 10 membros de diferentes setores e de departamentos. E eu já não faço parte desta comissão, mas após 10 anos, parece que ainda não temos uma resposta definida. Quais são as medidas lançadas? O senhor secretário também referiu sobre a importância de fomentar a cooperação entre os diferentes departamentos. Eu acho que só é implementada dentro da sua tutela, mas quando é uma questão que tem a ver com outros departamentos, outros serviços de outra tutela, eu acho que não temos remédio ainda. Falando de desenvolvimento econômico, gostaria de falar sobre a revitalização das zonas antigas. É que na sua pasta estamos a incentivar a revitalização e dinamização dos bairros antigos, como é que nós podemos introduzir novos elementos, mas ainda não estamos a ver nenhum resultado. Na Avenida Almeida Ribeiro e também no Leão Senado, estamos a ver muitos visitantes e turistas, mas quando chegar à parte do ponto 16, é que não tem nenhum visitante que está interessado a visitar esta zona. Mesmo estamos a realizar uma feira na rua 5 de outubro, não temos muitos visitantes a fazer turismo lá. Antes é que fizeram vários estudos, mas quais são as medidas concretas que já implementaram? Como é que nós podemos revitalizar as zonas antigas para que sejam novos ex-libres ou que conseguem atrair visitantes? Eu acho que o governo tem de ponderar esta questão e pensar em outras medidas e assim atraindo mais visitantes. Uma outra questão que tem a ver com as DNRs, eu recebi várias opiniões por parte de DNRs que demoram imenso tempo, cerca de 3 a 4 anos para a sua aprovação. Ou, quando conseguir ter a licença, é que tem de esperar 5 a 6 meses e, por isso, os empregadores ainda precisam de esperar muito tempo antes de ter trabalhadores a trabalhar. E se não conseguir aprovar ou é necessário interpor um recurso, ainda leva mais 1 ou 2 meses. E também houve fornecedores que disseram que o setor do jogo, sim, está a adquirir bens ou serviços junto dos PMRs, mas após de receber essas encomendas, sim, agora tem mais negócios, mas não tem trabalhadores para trabalhar. Por um lado, o tempo para a aprovação da NRs é muito longo e, por outro lado, é que da SAL tem
critérios muito rigorosos acerca da sua aprovação. Ou, por exemplo, se pretendem ampliar o seu negócio ou o seu armazenamento, é que não tem condições para explorar mais oportunidades. E, por isso, por um lado, o governo está a apoiar o recrutamento dos locais, mas, por outro lado, os critérios são demasiado rigorosos para que eles não conseguem, de nenhuma maneira, contratar os DNRs. E gostaria de perguntar ao Sr. Secretário, na implementação das medidas, por que é que haja sempre uma diferença? Os condutores, os motoristas, estamos com uma falta. Eu acho que não é só uma questão para os PMEs, mas está a ter um impacto para toda a sociedade de Macau. É que já foi revelado muitas vezes que houve uma falta de motoristas e que no início do ano é que está a aprovar mais de 200 licenças de taxistas, mas não só táxis, mas também para os autocarros de turismo ou os caminhões também necessitam de motoristas. Recebemos também opiniões por parte do setor que os PMEs não conseguem recrutar motoristas para conduzir os caminhões. Temos cerca de 300 e tal caminhões, mas só temos cerca de 200 a 300 motoristas. Sendo assim, não conseguimos satisfazer a necessidade de ter pelo menos um motorista para um caminhão. Temos caminhões, mas não temos motoristas. Por isso, está a ter um impacto muito negativo quanto ao crescimento do setor. Antes disseram que vão fazer um estudo. Eu, quando ouço a palavra estudo, eu estou sempre com medo, estou com receio, porque os estudos levam sempre imenso tempo e não têm um resultado. E esta questão de falta de motoristas, quando é que nós conseguimos resolver? Eu espero que o governo consiga dar-nos uma resposta definida. E pagamento eletrônico. Gostaria agora de falar sobre pagamento eletrônico. É que nos últimos anos, no interior de China, tem-se desenvolvimento muito o pagamento eletrônico através de telemóveis e de scan de código QR. Já conseguem fazer o pagamento. Macau, comparando com o interior de China, estamos com um passo muito atrasado. Quando falamos de integração com a na política Grande Bahia, eu acho que precisamos primeiro de andar para frente, de avançar com o pagamento eletrônico. Os turistas da China, quando fazem turismo aqui em Macau, não conseguem utilizar o Alipay para fazer o pagamento, ou os cidadãos de Macau, mesmo com o Alipay ou com os outros meios de pagamento, não conseguimos pagar nas lojas. Quais são as questões, quais são os problemas? Tem a ver com as leis ou quais são as dificuldades para Macau de conseguir efetuar de forma plena o pagamento eletrônico? Eu sei que esta é uma política do Sr. Secretário e gostaria de saber quais são as medidas concretas para que as pessoas de Hong Kong, Macau, de Guangdong, quando fazem compras, quando fazem deslocação, conseguem utilizar o pagamento eletrônico. Obrigado. Senhor Deputado Pedro Coutinho, obrigado, Sr. Vice-Presidente, obrigado, Sr. Secretário, caros dirigentes, caros colegas. Em primeiro lugar, gostaria de perguntar sobre a questão da Viva Air. Esta 20 e tal milhões de Viva Air é um escândalo à imagem da Macau, ao governo da Macau. E o Sr. Secretário também falou sobre a fiscalização. E a primeira pergunta, sendo a entidade fiscalizadora, será que vocês têm essa responsabilidade? Eu tenho muita preocupação com o Sr. Diretor Tai. Por exemplo, questão da IPIM, que tem a ver com o crime crime funcional. Eu também não percebo este crime. E este escândalo da Viva é porque em 2010 eu apresentei muitas interpelações, também questionei aqui nesta hemiciclo muitas vezes. Até na altura o senhor diretor Tai também me respondeu a algumas perguntas. E quando a segunda pergunta tem a ver com sala VIP dos casinos. Há muitas salas VIPs acabaram o seu negócio. Por quê? Porque a questão de
quanto à angariação de fundos, enfrentaram algumas dificuldades. Eu não sei se esta é, por exemplo, o caso de Tocam, envolve milhares e milhares de patacas. Muita gente vieram para reclamar junto ao meu escritório. Quer dizer, as pessoas investiram nesta sala VIP, mas depois não conseguem recuperar o seu fundo. Já passou esta questão há muitos anos, mas nunca reveram as leis. E quando haja um fecho da sala VIP, porque emprestaram dinheiro e não conseguem recuperar esse fundo. E o seu secretário, a sua pasta, é responsável pela receita, pela tributação, pela despesa, entre outros. Mas como é que é o vosso papel na fiscalização? Conseguem fazer os trabalhos da fiscalização? Já tiveram planos para rever as leis para poder melhor fiscalizar o erário público? Por exemplo, para o governo, há muitos imóveis que pertencem ao governo da Raiem, mas esses lugares não estão a servir para nada, estão a servir como armazém ou não fazem nada. Eu não vou reportar essas informações em detalhes para si, mas eu recebo muitas reclamações quanto a isso. Como é que é a gestão dos bens da Raiem? Quantos bens da Raiem tem, sabe? E também tem outra pergunta, tem a ver com a responsabilização dos dirigentes da Macau. No futuro pode sujeitar questões importantes. Vejam, de acordo com este documento, para 2019, na pasta da segurança e na pasta da saúde vai aumentar o número de trabalhadores, mas só que no CCAC não vai aumentar, e no CCAC também vai aumentar mais trabalhadores, 20 a 30%. Mas será que têm alguma análise para confirmar sobre o nível da integridade do governo da REP, especialmente da sua pasta? Eu também recebo algumas reclamações por parte dos trabalhadores, porque há trabalhadores do ASM estão a cortar os seus subsídios ou estão a cortar os seus benefícios que usavam. Ou seja, está a contrariar a lei básica, não é? Por exemplo, de acordo com a sua lei, os trabalhadores se encontram na primeira classe, têm direito a uma habitação, uma moradia. E, por exemplo, as vivendas ou as moradias do chefe executivo ou outras moradias do governo estão lá habitados ou não, se não devia conceder para outros funcionários habitarem lá. E também questionei ao chefe executivo, naquele dia também estava lá, sobre os combustíveis. O preço de gás era 206 e depois é 234, um aumento bastante elevado durante alguns meses. Mas o nosso salário não foi aumentado não visivelmente, mas quer dizer, quanto há aumento do preço do petróleo, há aumento do preço do gás, mas quanto à descida do seu preço, também há aumento. Então, como é que é a vossa fiscalização ou monitorização quanto a este fenômeno? E depois, quanto à habitação, dormitório para os funcionários públicos, nunca abriram concurso para os trabalhadores do quadro, mas só que para os trabalhadores de contrato não têm direito para concorrer às habitações públicas. Mas só que muitos trabalhadores se encontram em um veículo de contrato, necessitam da habitação do Estado. Mas parece que até agora o governo não tem plano para construir a dormitório para os guardas ou para as polícias
segurança pública. E quanto ao papel de fiscalização, quando haja um recrutamento de trabalhadores, acho que o seu secretário tem conhecimento. Por exemplo, aquele caso do IPIM, eu posso partilhar umas opiniões minhas, como eu não estou limitado por seu sigilo profissional. Mas quanto àquela fixação de residência que o seu secretário tinha poder para aprovação da fixação desses casos da fixação da residência, tem ou não? Eu só quero saber isso. Se tiver, responda-me sim. Se não tiver, então diz que na altura o seu secretário e chefe executivo tinha poder para autorização daqueles casos da fixação. Mas por que é que só o presidente do IPIM e o vocal se encontram em suspensão da função? Por isso, senão, no futuro, todos os diretores vão ficar tramados por causa das decisões feitas, não é? E quanto aos casos de monopólio e os vegetais, aliás, quanto à importação dos vegetais, há um monopólio pela companhia e no futuro, por isso, atualmente, as pessoas vão comprar vegetais na China. Mas por que é que o governo nunca quer abrir o mercado para que o cidadão de Macau tenha um preço mais reduzido para comprar vegetais? Muito obrigado, senhor presidente, senhor secretário. Aqui eu acho que temos que encorajar os funcionários públicos. E agora eu tenho as seguintes sugestões para você. Em relação à direção de serviços de finanças, recentemente, depois da nova lei de quadro de orçamento, o TESAL também fez um trabalho muito bem. Abriu mais trabalhadores de mais 7 províncias no interior da China para trabalhar aqui em Macau. E também fez muito trabalho na formação de talentos. Em relação ao INCM, o senhor Chen Xiaoshen, depois do exercício das funções, também tem feito muito trabalho. Claro que o mundo global não tem estado estável. Sim. Senhor secretário, esta LAC menciona, como na página 181, 128, para mencionar que vai formar novas indústrias, e também na página 121 menciona que vai participar proativamente na cooperação da Grande Bahia e também vai ter a integração no desenvolvimento da política de uma faixa rota e também que vai cooperar com o Parque Industrial de Suzhou, também vai cooperar com outras cidades como Beijing, Jiangsu. Mas acho que aqui o senhor secretário esqueceu de uma coisa, que é o Parque Industrial de Hengqin. Até agora, no parque, qual é a situação atual sobre este Parque Industrial de Hengqin? Se este parque não está bem funcionado, então, como é que nós podemos desenvolver noutros parques? Se agora, com as experiências de Hengqin, desenvolveram as empresas muito bem. Então, podemos aproveitar estas experiências para colocá-las nos novos planos, como plataforma entre a China e os países de língua portuguesa, de Grande Bahia. Então está tudo bem. E
pelo que eu gostaria de perguntar ao senhor secretário. Agora nós estamos a discutir os assuntos sobre a LAC, que o secretário disse que vai desenvolver com prioridade convenções e exposições e também atividades financeiras com características próprias. Também vai apoiar os PMS e em relação às indústrias de proteção ambiental, pesca. Acho que o senhor secretário esqueceu destas indústrias. Há bocado, a Comissão Consultativa de Pesca, agora, em Hong Kong ou no interior da China, os governos dão apoios à indústria de pesca. E agora, não sei de onde vêm os apoios financeiros aos pescadores locais. Acho que a cooperação interdepartamental é muito importante. Se não houver uma ligação entre os serviços, então vocês como é que podem promover os planos? Assim só vai acontecer algumas situações que vocês prestam atenção a umas indústrias e depois esqueceram de outras. Aquela comissão de construção civil tem um alvo para formar talentos na área de construção civil e também elaborar critérios para a área e também aumentar o conhecimento da segurança ocupacional. Acho que estes trabalhos são possíveis de concretizar. Se não houver critérios, não houver introdução de novas tecnologias, ciências, como é que nós podemos aperfeiçoar a indústria? Vocês não estão... Há gente que está prestação à construção civil e também às novas tecnologias. Mas acho que vocês, às vezes, ignoram algumas indústrias. O Tesal também estão a ter algumas dificuldades. Às vezes, nós precisamos de um consenso da população para a promoção de alguns planos. E as empresas de construção civil têm de empregar trabalhadores e às vezes têm dificuldades de empregar trabalhadores. E no outro lado, exercer funções com certificação, com carta profissional, é possível. Agora há a acreditação para a área de restauração, sim. E agora, para as empresas, microempresas, só têm 3 ou 4 pessoas para trabalhar. E será possível que vocês oferecem alguns serviços, como serviços de consultadoria para eles. Se encontrar alguns casos de dificuldade, então vocês podem prestar um apoio especializado para eles. E também espero que vocês possam dar mais apoios financeiros aos pescadores. Nós agora já temos uma área marítima de 85 km². Então, as indústrias antigas também precisam de ajuda, também precisam de apoio. Não podemos esquecer-se destas. E, às vezes, vocês lançam políticas e não ouvimos ou não. Obrigado. Sim, senhor deputado Janten. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor secretário,
em relação às leis da sua pasta. Isso tem a ver com o desenvolvimento da economia local e também da fiscalização e do consumo dos residentes. E atualmente tem registrado uma subida do setor jogos e também o aumento da remuneração dos trabalhadores. E, portanto, agora, em relação a micro e pequenas empresas, os respectivos trabalhadores, eles manifestaram. Aliás, o micro e pequenas empresas também são alvo do desenvolvimento da distribuição adequada econômica de Macau. E muitas dessas empresas manifestaram que sentiam dificuldades, nomeadamente pela pressão de renda e também a falta da contratação dos trabalhadores. E também agora, atualmente, tem adicionado a pressão de catástrofe. E também pelo storm surge, das inundações, nomeadamente as que são mais afetadas pelas empresas que estão localizadas nas zonas baixas. E todo o ano parece que está a esperar milagre no próximo ano. E estão a sofrer grandes pressões e estão esperando os subsídios financeiros do governo. Sim, podemos ver que o senhor secretário envia esforço para o desenvolvimento dos bairros antigos. E, de facto, depois de catástrofes, podemos ver o espírito de equipa do micro e das pequenas empresas e para, assim, responder às calamidades. E podem ver que algumas restaurações também fornecem comida gratuitamente. Podem ver que atualmente micro e pequenas empresas situam-se nos bairros antigos. Como é que nós podemos atrair essas grandes multidões de turistas para essas zonas antigas? E o governo, como é que pode apoiar as lojas tradicionais antigas? Sim, apesar de ter um plano geral de PMEs, será que mais outras medidas podem lançar para o apoio dessas lojas antigas? Vejando nos SLACs 2019, gostaria de perguntar quais as medidas novas do governo para, assim, apoiar as micro e pequenas empresas, nomeadamente o desenvolvimento dos ambientes de negócios dessas empresas. E também, além disso, o setor também manifestou que a falta de trabalhadores. E uma vez ao tratar das formalidades e que tem a ver com os assuntos interdepartamentais, sentem-se grandes dificuldades. Eu creio que o consumo dos turistas e também o desenvolvimento do mercado, isto cabe à pasta do senhor secretário. E assim gostaria de colocar a questão de como é que tem um consentimento entre esses grupos interdepartamental para assim prevalecer as formalidades de micro e pequenas empresas. Além disso, com o aumento do número de licenças maternidades, essas micro e pequenas empresas também sentem-se grande dificuldade, uma vez que podem encarar a falta de trabalhadores durante essas licenças de maternidade. Segunda questão. O governo central deu-nos 85 km da área marítima ao governo de Raiem, vejando que temos essa grande área marítima e que Macau é um porto pescatório. E com o desenvolvimento do setor jogo cada vez menor o desenvolvimento do setor de pesca. E já há pouco o senhor deputado Maxokin também revelou de que o setor da pesca sente-se grande dificuldade no seu desenvolvimento. E uma vez que tenha esse apoio financeiro do fundo sem juro. Uma vez que o governo pode lançar mais apoios financeiros, tais como a renovação das instalações
e equipamentos deste setor. Isto contribui bastante para o desenvolvimento deste setor, tal como a ENCON já tem um fundo para financiar o setor de pesca. O território vizinho tem uma cerca de apoio de 15 milhões de patacas de subsídio, mas em Macau só apenas temos a falta de o apoio para o período de defesa. Para além disso, gostaria de perguntar se o governo possa de criar um terminal, um cais para a embarcação destes barcos, um ponto de cais. E assim, ou desenvolver medidas complementares que têm a ver com a pesca e desenvolver indústrias complementares, assim facilitando o desenvolvimento deste setor. Terceira questão. Com o desenvolvimento da Grande Bahia, claro que deu umas grandes oportunidades de negócios para os PMEs, dando oportunidade para conquistar mercado no externo. Mas, de facto, muitas vezes os PMEs locais não conseguem, sentem-se dificuldade, porque é de pequena envergadura, falta de capitais, falta de recursos humanos ou de compreensão da legislação. Isto tudo também os PMEs locais não dominam essas matérias do interior da China. Apesar de terem oportunidade Grande Bahia, mas eles não sabem como é que se deve integrar nessa política do desenvolvimento da Grande Bahia. Gostaria de perguntar ao Sr. Secretário se o governo Hayem com o governo interior da China tem um mecanismo de entreajuda? E será que também tem mantido contato com os respectivos governos das províncias do interior da China para assim criando mais condições e ambiente de negócios para os PMEs locais? Além disso, gostaria de falar um pouco sobre o direito de defesa e direitos dos consumidores. Em relação a esta... Gostaria de perguntar quando é que vai lançar essa lei de defesa dos direitos dos consumidores? Se os consumidores foram afetados só tem pouco período de tempo para fazer as queixas, gostaria de saber quais medidas que o governo vai lançar sobre essa matéria. Senhor deputado Pangchin, muito obrigado, senhor vice-presidente, senhor secretário. Eu hoje gostaria de abordar uma questão macro com o senhor secretário. Na legislação governativa da sua área, podemos encontrar algumas palavras repetidas, que é a mudança. E, olhando para a conjuntura econômica internacional, nós podemos ver no texto das LACs que a economia poderá sofrer de oscilações por causa desta conjuntura, macroconjuntura econômica internacional. E o que o governo pretende é tomar medidas mais prudentes para caminhar num rumo de menos transtornos da economia e, sim, cooperar com toda a população para podermos enfrentar de uma forma estável, de uma forma cautelosa, as mudanças ou as mutações hoje em dia a acontecer todo o mundo. Sabemos que temos economias à nossa volta. E as economias à nossa volta têm sofrido algumas influências americanas. Estados Unidos da América têm os seus partidos e praticamente querem também interferir no desenvolvimento da China. Tiveram o APEC e depois o G20. Ainda não sabemos quais são os resultados a saírem do G20. Mas também hoje uma notícia em que disse que dos Estados Unidos da América, eles lançaram um relatório da Comissão Central de Desenvolvimento Econômico para discutir sobre
a possibilidade da abolição de Hong Kong como uma zona alfandegária autónoma. E por isso as mutações são constantes. Também nós temos que enfrentar estas mudanças todas. Assim, o senhor secretário, perante esta conjuntura, tem já feito uma determinação, um juízo sobre o futuro desenvolvimento econômico. Nós somos muito afetados pelas mudanças que passam à nossa volta, porque tem a ver diretamente conosco. A população quer saber o que é que o governo pode fazer ou irá fazer. O que mais preocupa a população é o governo ficar em não fazer nada, porque a omissão ou a não prática é o pior do que fazer mais algo para consolidar a confiança da população. Será que ainda falta um ano para terminar o mandato? Sim, acontece. O governo ou a sua área não irá tomar qualquer medida para melhorar a situação econômica de Macau. Ao longo do tempo, tivemos alguns momentos em que a economia sofreu de um desaceleramento e um abrandamento. Mas com as medidas tomadas pelo senhor secretário, já conseguimos notar uma certa recuperação. Eu espero contar, assim, com a explicação do senhor secretário sobre quais medidas a serem tomadas para o próximo ano financeiro para, assim, enfrentar de uma forma estável e prudente as mudanças e liderando a população a caminhar para o sucesso. Bom, eu acho que já estamos quase perto do intervalo e por isso vamos primeiro fazer o intervalo 15 minutos. 30 minutos.